investimentos alternativos, aplicações que não podem ser consideradas nem renda fixa nem renda variável, que têm menor liquidez, porém apresentam potencial maior de ganhos. E ninguém melhor para explicar as particularidades desse tipo de investimento, desses ativos, né, que são os alternativos, do que um especialista no assunto. Então, hoje eu estou aqui com o Thiago Teixeira, que é especialista em investimentos alternativos da área de Fund of Funds aqui do Banco Safra. Tudo bem, Thiago? Prazer. Tudo bem, Thiago, meu xará. Agradeço pelo convite e espero contribuir com essa edição. Maravilha. Bom, então já vou começar, né? Como trouxe uma introdução aqui sobre o que são investimentos alternativos, uma introdução bem embrionária, eu queria que a gente começasse explicando para quem está nos acompanhando aqui o que é essa classe de investimentos, né? E como que ela funciona de uma maneira geral. Vamos lá. Claro, na sua introdução já teve boa parte da explicação. Tá? Então, alternativo é tudo que não é tradicional. Então, como podemos classificar? O que não é tradicional? Fundo imobiliário, fundo de venture capital ou private equity que investe em empresas de capital fechado, fundos de infraestrutura, alguns co-investimentos em ativos direto, alguns investimentos até mais exóticos, é mais comum lá fora, como obras de arte, direitos autorais de música ou imagem, esportes também. Então, esse é o escopo do mundo alternativo. Como você também mencionou na introdução, geralmente esses investimentos têm uma iliquidez maior do que os investimentos tradicionais. Não todos, mas em sua maior parte eles têm um prazo maior, que pode ser de 6, 8, 10, até 12 anos, mas têm um objetivo de retorno e historicamente entregam um resultado substancialmente acima dos investimentos tradicionais. Tá certo. Bom, e eles funcionam da mesma forma que os investimentos tradicionais funcionam, no sentido, a gente já falou da liquidez, claro que tem, né, aí uma menor liquidez, bem mais baixa, mas eles funcionam de alguma forma muito diferente de outros, por exemplo, né, fundos imobiliários, não sei. Eles funcionam de outra forma, eles têm uma regulação diferente nesse sentido. Essa é uma boa pergunta. Regulação, não necessariamente, a CVM regula todo o mercado brasileiro, mas em questão de liquidez e o operacional em si, tem algumas nuances. Tá? Então, a gente pode separar por liquidez. Tem três caixinhas que eu separaria. Os ilíquidos, que são esses e que têm um retorno maior. Quanto maior a iliquidez, provavelmente maior o retorno. E são fundos fechados, justamente o contrário de aberto. Não são fundos que você aplica e resgata toda hora. Geralmente, um investimento ilíquido, você tem uma janela para você, investidor, aplicar. Essa janela se fecha e depois o fundo faz investimentos. Ele chama capital aos poucos ou tudo de uma vez, cumpre o período de investimento dele para comprar ativos e depois, no período de desinvestimento, ele começa a vender esses ativos. Espera-se que com um ganho substancial, com lucro, e devolver esse capital aos cotistas. Né? Isso pode levar, depende do fundo, 6, 8, 10 anos. Esse é um perfil de fundo alternativo. Tem também alguns produtos que são semilíquidos. Nesse, você tem fundos que não são fechados. Existem janelas de aplicação e janelas de resgate, tá? Limitado a um percentual. Você não consegue resgatar tudo de uma vez. Isso é uma coisa mais nova no mercado de alternativo. Tá? E existem os alternativos que podem ser considerados líquidos. Eles são fechados, você não consegue aplicar nem resgatar, mas eles são negociados na bolsa, na B3. Então você consegue comprar e vender todo dia e a liquidação acontece em 2 dias úteis. Então são os fundos imobiliários listados, os fundos do agro, que são os FIAGROS, e também os fundos de infra, o FIPE. Então tem essas três diferenças no operacional dos alternativos. Legal. Bom, falando sobre percentual de patrimônio investido em alternativos, como a gente sabe, diversificar é importante, a gente cansa de falar isso, né, para os nossos clientes, investidores também. Então, qual seria o percentual hoje recomendado, pelo menos aqui na nossa visão, né, dentro do Banco Safra, para os investidores terem uma parte do patrimônio deles aplicado em alternativos? Essa pergunta depende de algumas questões de perfil de risco e momento de vida de cada cliente. Mas eu diria que para um investidor mais sofisticado, que entende dos riscos do negócio e já fez isso com o passar do tempo, 15% de alternativos seria um percentual interessante. Claro que um cliente ultraconservador não pode ter 15% de produtos ilíquidos com um nível de risco maior. Mas é importante ressaltar que lá fora, né, o investidor estrangeiro, grandes fundos institucionais, endowments, têm mais de 50%
em alternativos. Claro que são investidores profissionais que só fazem isso há décadas, entendem muito bem do negócio. Mas para o investidor brasileiro, que está tendo cada vez mais oportunidade, e desde que ele seja um investidor qualificado, profissional, sofisticado, com perfil de risco dinâmico, digamos assim, 15% no longo prazo é uma boa exposição. Tá certo. Bom, e nesse, né, a gente, né, como você acabou de mencionar, isso varia de perfil de investidor para perfil. Mas vamos considerar então um investidor que realmente está ali por dentro do mercado, que é um investidor ali mais sofisticado, e tomando como base esse cenário de juros atual que a gente tem, né? No Brasil a Selic em queda, porém aí num ritmo aí mais brando agora, né? Ainda em queda, a gente iniciou o ciclo e ele se segue. Mas a gente também tem nos Estados Unidos ali uma dúvida de quando efetivamente vai ter uma queda. A gente está acompanhando de perto, o mercado fica atento a isso. Dado esse cenário hoje, há mais oportunidades para investir em alternativos? Como que você enxerga essa janela desse período? A gente está numa janela, inclusive, de oportunidade para investir em alternativos ou ainda não? Aquele investidor mesmo sofisticado ele tem que olhar com cautela. Com certeza. Você mencionou dois aspectos fundamentais, importantes para geração de oportunidade de alternativos, né? Tem essa questão de incerteza dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, e qualquer alteração ali em taxa de juros impacta todos os ativos do mundo. Então, por esse prisma, existe ali uma assimetria que é interessante, né? Incerteza gera oportunidade. Tá? E pelo lado local, uma queda de juros não garante sucesso de investimento, mas certamente aumenta sua oportunidade, melhora o humor, né, do mercado como um todo. Então, dos dois lados, assim, tem oportunidades. Tá? Só que o mais importante para o investimento alternativo não é você acertar o timing, né? Porque são investimentos muito longos. Então, se você fizer uma alocação todo ano, alguma você vai errar, não vai fazer a melhor. O importante é que ela seja feita todo ano e você mantenha uma exposição relativamente constante em relação ao seu portfólio. Tá? Para que depois de 4, 5 anos, os primeiros investimentos alternativos comecem a desinvestir e você usa esse dinheiro para reciclar em novos investimentos. Mas tudo precisa partir de um início. Você precisa de dinheiro novo para começar. Depois de 4, 5 anos, você começa a entrar num ciclo e manter essa tradição de investimentos alternativos. Certo. Com relação à categorização, né, como a gente conversou aqui no início do programa, né, e eu trouxe até na introdução aqui para quem está nos acompanhando, os investimentos alternativos eles não podem ser considerados nem renda fixa nem renda variável. Mas para efeitos, por exemplo, do investidor que pensa, né, em colocá-los, alocá-los na carteira e tudo mais, ele quer entender como que ele, por exemplo, declara isso. Então, há investimentos alternativos que são declarados como renda variável, outros que são declarados como renda fixa, ou há uma especificidade dentro, por exemplo, da declaração para que para se enquadrar, para enquadrar os investimentos alternativos? Na declaração, digamos, do portfólio de investimento dele, né? Na classificação de investimentos, né? Sim, alguns investimentos são considerados alternativos, mas estão num formato empacotado de renda variável, né? Por exemplo, alguns club deals ou co-investimentos direto em apenas uma empresa de capital fechado. A gente já fez isso aqui para os clientes no Safra. É uma empresa que está prestes a abrir o capital na bolsa, a gente não sabe quando, mas espera que seja em breve. E isso é considerado uma alternativa, só que está num fundo de investimento em ação, um FIA, né? Existem outras estruturas também de alternativos que você pode colocar dentro de um FDIC ou de um fundo que o instrumento é renda fixa, mas a classificação implícita dele é alternativo. Tá? Mas isso é só uma questão de instrumento. Tá? A classe não deixa de ser alternativa. A gente falou um pouquinho aqui do cenário atual. Se isso se segue, né, se esse cenário, né, de incertezas, por exemplo, nos Estados Unidos, se reduzir, né, que é o que o mercado espera, né, a gente ainda não sabe o que vai acontecer daqui para frente, nem no cenário macroeconômico, né, e o cenário até geopolítico, mas se essas incertezas nos Estados Unidos diminuem, os juros continuam a cair no Brasil, a perspectiva hoje que a gente enxerga realmente é uma perspectiva, dá para dizer que é positiva para os investimentos alternativos de uma maneira geral? Com certeza. Eu acho que depois que o juro chegou no ápice, né, e começa a cair, se não houver surpresas, isso tende a melhorar o mercado como um todo, originação, e tende a ter mais oportunidade mesmo como um todo, em todas as classes. Tá? Então vai aparecer muita coisa no imobiliário, em private equity, venture capital, passado aquele inverno doloroso ali de startups.
O mercado de infraestrutura está em alta e tem muita coisa interessante. Fora alguns outros mais exóticos que aparecem de forma oportunística para a gente participar. Certo. E além dos juros, né, além né, que norteiam, como você disse, né, não só essa classe de investimento, mas outros fora, aliás, tanto da renda fixa quanto na renda variável. Há outras tendências, há outros itens até curiosos que podem afetar os investimentos alternativos no sentido de trazer uma oportunidade para eles. Por exemplo, né, você acabou de citar lá no comecinho, aliás, do programa, por exemplo, que há investimento em obras de arte. Há alguma peculiaridade, por exemplo, que você possa trazer aqui como exemplo para o investidor, para ele sempre estar atento, né? Ele vai, beleza, vou me aventurar em investimentos alternativos, é uma coisa que eu vou olhar agora e vou tentar em arte, investir em arte. Por exemplo, alguma peculiaridade aí, realmente alguma coisa muito esquisita, né, aos olhos do investidor que pode afetar esses investimentos? Em termos de tendência, eu diria que a mais impactante, sem dúvida nenhuma, vai ser sempre tecnologia. Pelo menos num futuro próximo. Tá? E eu não estou comentando só sobre startups, né, que são aquelas pequenas empresas que só fundo de venture capital compra. Tecnologia muda o mercado como um todo. Né? Blockchain, por exemplo, revolucionou contratos e negociação. Inteligência artificial está impactando tudo, a nossa vida, né, como cidadão e vários investimentos. Você pode pegar o próprio setor de infraestrutura, é impactado por inteligência artificial. O agro, você tem vários softwares que, baseado em inteligência artificial, estão revolucionando a forma de colheita, de plantação, de planejamento de fazendas como um todo. Então, isso vale para a infraestrutura, vale para outros segmentos de alternativo. Então, a tecnologia está sempre revolucionando, surpreendendo e melhorando e deixando os investimentos alternativos sofisticados. Maravilha. Então, tecnologia aí à frente dessas, né, sendo um fator que pode modificar a regra do jogo para investimentos alternativos. Beleza. Bom, para finalizar, Thiago, né, a gente está entrando aqui bastante nessa parte do que são os investimentos alternativos, explicando a funcionalidade, né? Agora, para finalizar, hoje, o que a gente tem aqui dentro do portfólio de produtos do Safra que a gente oferece aos investidores dentro de alternativos e que pode ser interessante neste momento, né, e daqui para frente também para o investidor? E já dando um spoiler para o segundo semestre, estamos pensando em alguma tese de infraestrutura, que é onde nós estamos enxergando as maiores oportunidades. Né? Um setor muito demandante de capital, tem retornos muito atrativos, geralmente indexados à inflação, com um benefício de isenção fiscal para a pessoa física. Tá? Então, são investimentos que, dependendo do que você escolher, podem te entregar inflação mais 10%, 15% líquido de imposto. E está tendo muita oportunidade. Né? Desde o governo anterior ao governo atual, todos estão alinhados com esse setor. E sozinho o setor público não consegue dar conta dos investimentos necessários. Ele precisa de capital privado. Tem algumas estatísticas que são alarmantes sobre infraestrutura. Em saneamento, por exemplo, só 50% do esgoto do Brasil é tratado. Nas rodovias, né, só 12% das estradas são pavimentadas. E desses 12%, 80% são federais. Então tem muita oportunidade para a iniciativa privada participar desse setor e nós não queremos ficar de fora oferecendo investimentos alternativos para pegar uma carona nesses investimentos. Maravilha. E esperamos ter contribuído também para os investidores que pensam em entrar em alternativas, né? Os que já conhecem, que a gente tenha enriquecido ainda mais o conhecimento deles sobre o tema, mas também aos que estão aí pensando em entrar, que eles entrem e peguem carona também aí nessa janela de oportunidades de investimentos alternativos. Thiago, agradeço a sua participação aqui, nosso tempo está chegando ao fim. Obrigado por ter vindo aqui ao Visão Especialista e sempre esteja convidado, né? Sinta-se convidado a estar conosco aqui para falar um pouquinho sobre investimentos alternativos ou qualquer outro tema aí relacionado a Fund of Funds. Obrigado, viu? Obrigado a você, agradeço pelo convite, espero que eu tenha contribuído com o assunto. E agradeço sempre a você que está conosco aqui nas produções do Banco Safra no YouTube e nas redes sociais. Se você está chegando agora, está conhecendo as nossas produções nesse momento, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, aperta o sininho que está aqui em cima para não perder mais nada do que a gente produz aqui de informação. Também nos siga ali no LinkedIn e no Instagram, onde estamos com outras informações e análises exclusivas para você sobre economia, negócios e mercado financeiro. Então, um abraço, bons negócios e nos vemos no próximo episódio.